ministra Luciana Lócio, é da relatoria de Vossa Excelência o recurso especial eleitoral 96-64, procede de Cabo Frio, neste caso é impedido o ministro Henrique Neves. Recorrente, recorrido, Alair Francisco Correia, recorrente, recorrida, coligação Cabo Frio vai ser diferente, recorrentes, recorridos, Jânio dos Santos Mendes e outro, e o Ministério Público Eleitoral. Inicialmente, ministra, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório, pois haverá sustentações orais. Senhora Presidente, trata-se de recursos especiais eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral por Alair Francisco Correia, pela coligação Cabo Frio vai ser diferente e por Jânio dos Santos Mendes e outra, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que, reformando sentença do juiz da zona eleitoral daquele estado, indeferiu o registro de candidatura de Alair Correia ao cargo de prefeito do município de Cabo Frio. O acórdão restou assim ementado. Registro de candidatura, eleições 2012, prefeito, indeferimento, insuficiência na documentação carreada aos autos para elidir a causa de inelegibilidade do artigo 1º, a linha E, da Lei Complementar 64. As certidões de inteiro teor, referentes às anotações criminais em nome do pretenso candidato, não comprovam o resultado final de todas as ações penais contra si propostas, reforma da sentença e indeferimento do registro. Opostos embargos de declaração, foram os mesmos rejeitados. Passo a relatar o recurso, primeiro deles, de Alair Francisco Correia, candidato. Alega afronta ao artigo 11, parágrafo 1º, 7 da Lei 9.504 e ao artigo 27, inciso 2 da Resolução 23.373 do TSE, por ter apresentado todas as certidões necessárias para regular processamento do seu pedido de registro de candidatura, em especial certidões criminais. Juntou, inclusive, certidões de inteiro teor, em atenção ao artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, de número 819, embora tal exigência seja descabida. Aduz ainda violação ao artigo 11, parágrafo 3º da Lei 9.504 e ao artigo 32 da Resolução TSE 23373, os quais possibilitam que eventual falha ou omissão possa ser suprida pelo candidato, o que obrigaria a conversão do julgamento em diligência nos termos da não observada súmula número 3 do TSE. Afirma a discrepância de tratamento dispensada ao recorrente, uma vez que, em casos análogos, a Corte Regional intimou os candidatos para complementar a documentação. Pondera, nos termos das certidões de inteiro teor apresentadas, não ostentar qualquer condenação criminal que possa torná-lo inelegível com base na linha E. Sustenta ainda ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia e aos artigos 333 do CPC e 5º da Constituição, pois teria havido inversão do ônus da prova, na medida em que a obrigação de provar fatos impeditivos ou deferimento do registro de candidatura seria dos impugnantes. Por fim, aduz que o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição não seria auto-aplicável e que, em relação aos embargos de declaração, haveria contrariedade ao artigo 93, 9 da Constituição e 275 do Código Eleitoral e 535 do CPC. Requer, ao final, o provimento do seu recurso para deferir-lhe o registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Cabo Frio, do Rio de Janeiro. Do recurso do Ministério Público Eleitoral. O MP, por sua vez, sustenta contrariedade ao artigo 1º, a linha G da Lei Complementar 64, ao argumento de que Alair Correia, enquanto prefeito do município de Cabo Frio, teve suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na condição de ordenador de despesa. Alega que a competência para o exame dessas contas seria do Tribunal de Contas do Rio e não da Câmara Municipal, e ainda que as irregularidades seriam insanáveis, caracterizando ato doloso de improbidade administrativa. Por fim, pugna o Ministério Público pela reforma do Acórdão Regional para reconhecer a inelegibilidade de Alair Correia com fundamento na linha G. Do recurso da coligação Cabo Frio vai ser diferente. A coligação sustenta, na mesma linha do recurso do MPE, contrariedade ao artigo 1º
a linha G, alegando ainda a incidência das alíneas H e L desse mesmo dispositivo legal, ao argumento de que Alair Correia teve contas rejeitadas não só pelo Tribunal de Contas do Estado, mas também pelo TCU, essas relativas a convênio firmado com o Fundo Nacional de Saúde. Por fim, pugna a coligação pela reforma do acordo para que o indeferimento do registro de Alair se dê também com fundamento nas alíneas G, H e L. O último recurso, interposto por Jânio dos Santos Mendes e outra, na mesma linha do MPI da coligação, aduzem que Alair Correia está inelegível nos termos da linha G e H, porquanto, no caso da linha G, a competência para o julgamento das contas de ordenador de despesa seria dos respectivos tribunais de contas. Aponta dissídio jurisprudencial e alegam quanto a citada a linha H afronta ao 275, uma vez que sobre ela não se manifestou o TRE do Rio. Contra razões do MP e de todos os recorrentes apresentadas às folhas tais, a folhas 268, o Partido Progressista requereu a sua admissão nos autos como assistente do recorrente, seu filiado. A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento dos recursos, do recurso de Alair e da coligação Cabo Frio vai ser diferente pelo provimento dos recursos de Jânio Mendes e outra e do próprio MPE, para que seja determinado o retorno dos autos ao TRE, com vista de que este analise as irregularidades que ensejaram a rejeição de contas pelo Tribunal de Contas, para aferir a sua sanabilidade ou insanabilidade e se configuram atos de improbidade administrativa. Em 9/11, deferiu o ingresso do Partido Progressista como assistente e pede pauta para o julgamento. É o relatório, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido os doutores Carlos Magno e Daniane Manja, que farão a sustentação oral pelo recorrente recorrido Alair Francisco Correia. Os advogados terão 10 minutos e, portanto, deverão dividir o tempo como lhes aprouver. Se Vossa Excelência me permitisse um esclarecimento de uma parte antes da computação do tempo, é que a parte contrária teria 3 advogados e mais o Ministério Público. E nós também somos recorridos. Eu pediria à presidente, por uma questão de paridade, se fosse possível falarmos depois também como recorrido, por meros 5 minutos, caso se fizer necessário. O Ministério Público já não falará. Portanto, a outra parte também terá 2 advogados que dividirão o tempo. Então, tá bom. Ficará mais paridade, equilibrado, portanto, né? Excelentíssima senhora presidente Carmen Lúcia, doutor Procurador-Geral Eleitoral, relatora, ministra Luciana Lócio, quero aqui, em nome do ministro Marco Aurélio, que sempre nos recebeu lá no seu gabinete, com as demandas lá dos municípios do interior do Estado, quando éramos procurador de São Pedro Aldeia e Guaba, e sempre nos recebeu de forma não só carinhosa, mas muito atenciosa, e sempre dando atenção à demanda daqueles pequenos municípios, aqueles entes federativos lá do interior. Em vosso nome, pela sua simpatia, pelo seu sempre lado carinhoso de atender os advogados, eu quero cumprimentar todos os ministros e demais ministros dessa corte. A elucidativa síntese da ministra Luciana Lócio deixa bem claro que o tema, apesar de volumoso, não guarda muita complicação. O TRE do Rio de Janeiro rejeitou as impugnações feitas pelo Ministério Público, e aí eu quero chamar a atenção do doutor procurador. O Ministério Público recorreu apenas, do excelentíssimo doutor Gurgel, com relação à rejeição de contas da Câmara. A coligação adversária e seu candidato majoritário, além deste fato, acresceram que o candidato teria um convênio rejeitado pelo TCU, teria condenações por improbidade administrativa e também rejeição de contas. O Tribunal ACOR, sem descer em minúcias, afastou todas essas argumentações, dizendo: contas rejeitadas pelo TCE. O recorrente tem todas as suas contas aprovadas pela Câmara Municipal. Convênio do TCU. O recorrente obteve antes do seu registro uma liminar
suspendendo os efeitos da decisão do Tribunal de Contas, decisão esta que ainda se mantém em vigor até o momento. Com relação às condenações por improbidade administrativa, o TRE também foi enfático. O recorrente não tem condenação à suspensão de direitos políticos e muito menos a enriquecimento ilícito. Estas questões foram todas afastadas pela Corte Regional com base em maciça e pacífica jurisprudência dessa Corte. Alerto a Vossas Excelências que diciar aqui, como se fez no Regional, que o recorrente é improbo, que o recorrente tem condenação por improbidade, que tem 13 anotações criminais. Estas questões subjetivas não podem suplantar a ordem objetiva imposta rigorosamente pela Lei Complementar 135. O Tribunal, a COR, em qualquer linha do seu extenso acordo, enquadra o recorrente nas existências alíneas do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar. Portanto, o recorrente é ficha limpa. Cabe aqui um pequeno histórico da vida do recorrente, porque foi ele, ministro Dias Toffoli, prefeito por 3 vezes do município de Cabo Frio, deputado estadual por 2 vezes do município do estado do Rio. É impossível que um homem que agora conquista o seu 4º mandato como prefeito de Cabo Frio não deixe desafetos, não deixe algumas pendências jurídicas. Mas o fato é, ele não tem condenação criminal, ele não tem improbidade com suspensão de direitos políticos e enriquecimento ilícito, e o único convênio que ele assinou está suspenso por ordem judicial. Esta é a questão objetiva. É isto que Vossas Excelências têm que analisar, e não esse subjetivismo que foram colocados lá no Tribunal Regional e rejeitados. Aliás, essas questões, ministra Luciana Lopes, sequer podem ser conhecidas, porque há um precedente da ministra Carmen Lúcia que, como os recorrentes não foram sucumbentes, já que eles conseguiram a impugnação, há um precedente da ministra Carmen Lúcia, que o colega doutor Daniani irá externar com mais profundidade, que impede sequer o conhecimento das questões. Além do que, essas questões já estão pacificadas por essa Igreja Corte. Alair Correia é considerado o homem que mudou a história do município de Cabo Frio. Tanto é que uma cidade como Cabo Frio, uma cidade rica pelo seu turismo, rica pelos seus royalties, tem uma população esclarecida, tem uma população culta. E a população de Cabo Frio, mais uma vez, pela 4ª vez, sufragou o nome dele por uma maioria absoluta de 54% dos votos. Então, essas questões é que eu quero deixar bem claro para rebater possíveis subjetivismos que aqui serão ditos. Passemos, então, ministra Luciana Lopes, a questão de fundo do nosso recurso. A questão é, está o registro do candidato Alair Correia indeferido por uma dúvida em 4 anotações criminais. Dúvida. Ele está com o registro indeferido por uma dúvida, até porque os recorrentes nunca alegaram que ele tinha condenação criminal. Alegaram, sim, que ele não tinha juntado as certidões daquela inconstitucional resolução do TRE, apesar dele tê-lo feito. Eu vou à minúcia, ministro Marco Aurélio. O candidato, no seu requerimento, foi o único candidato que teve a preocupação de, no seu requerimento aos órgãos da Justiça, juntar a cópia da resolução. Olha, eu preciso da certidão na forma da resolução inconstitucional, mas eu preciso dela. E todos os requerimentos foram assim respondidos. Que culpa tem um recorrente se os órgãos da Justiça lhe deram as certidões de forma incompleta, mas não estão incompletas. Porém, há um caso aqui, um detalhe, ministro Dias Toffoli, que é muito importante.
o recorrente nunca foi intimado para esclarecer a dúvida. E ele não tem condenação criminal. Quem diz isso? O cartório eleitoral, no rigoroso checklist que faz, o recorrente apresentou todas as certidões e não tem condenação criminal. O Ministério Público de primeira instância, o recorrente juntou todas as certidões e não tem condenação criminal. O juiz eleitoral, o recorrente, juntou todas as certidões e não tem condenação criminal. A Procuradoria Regional Eleitoral no TRE, o recorrente juntou todas as certidões e não tem condenação criminal. Vem o relator do processo. É usual, é de sabença comum que o relator do processo é quem se debruça com maior minúcia, com maior acuidade sobre o feito. E o relator chega ao mínimo, chega a dizer uma a uma as anotações criminais para concluir que ele não tem condenação criminal. Pois bem, mesmo assim, a dúvida persistiu e, na dúvida, a ministra Laurista Vaz condenou-se. Analogicamente ao direito penal, exterminou o TRE o princípio do indúbio pro réu. Como pode alguém estar condenado por uma suposta dúvida em certidão criminal sem ter condenação criminal sequer em primeira instância? Viemos nos embargo e, na ausência de intimação, ministro Marco Aurélio, juntamos novamente todas as certidões que já estavam nos autos. Mas fizemos mais. Juntamos a folha de antecedentes criminais do cliente, dizendo que ele não tinha condenação criminal. E o tribunal sai com a seguinte pérola: não podemos analisar essa documentação agora, ela tinha que ser juntada em primeira instância. Como? Como juntar em primeira instância se nós saímos da primeira instância com o registro definido? A decisão é contraditória e, com todo o respeito que eu tenho ao meu tribunal, beira a teratologia. Não há condenação criminal. Ninguém pode estar com registro indeferido por certidão criminal já declarada por essa Corte Inconstitucional sem ter condenação criminal, sequer em primeira instância. Aí vai se falar que 13 anotações criminais, são 4 notícias-crime, 2 notificações para explicações que o próprio recorrente é autor, né? Crime de injúria com punibilidade já extinta. Não há nada que possa enquadrar o recorrente naquele tipo específico da linha E. Nada. É paradoxal que alguém esteja condenado, indeferido, sem ter condenação. Mas no mesmo dia, na mesma sessão... Peço a Vossa Excelência para encerrar. Tá? Na mesma sessão, deferiu-se a coligação adversária, né, aquilo que não se deu ao nosso cliente. Converteu-se o julgamento em diligência e a esse candidato da coligação impugnante foi deferido o registro. Eu peço, então, que esta Corte proveja o recurso de Alair Francisco Correia e, para a vontade soberana do povo de Cabo Frio, faça o desprovimento dos demais recursos. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Fernando Neves, que falará pela coligação Cabo Frio vai ser diferente. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sustentação oral. Apenas para conferir, eminente presidente, depois o advogado que falar pela outra parte terá 10 minutos também. Porque são dois recorrentes recorridos neste polo. 10 minutos para mim e 10 minutos do doutor Rangel, é isso? 10 para cada. São recursos separados. Separados. O doutor Enéas também terá 10 minutos por ser outra parte. Obrigado. Eminente senhora ministra presidente, senhora ministra relatora, senhoras ministras, senhores ministros, ilustre procurador-geral eleitoral. Eu acho que a questão fática está posta. O Tribunal do Rio negou o registro de Alair Correia porque as certidões por ele apresentadas eram positivas. E,
Portanto, os esclarecimentos devidos não foram prestados. Elas registravam 13 procedimentos criminais e, em relação a 4, os esclarecimentos necessários, ou seja, a posição do processo que estava em discussão, não foram apresentados. Houve, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, um longo debate sobre a prova, sobre essas certidões, e a decisão foi tomada pelo voto de desempate da presidente em exercício. E do voto condutor do acórdão, ele está transcrito no memorial que eu distribuo a Vossas Excelências. Eu pediria licença para ler 3 parágrafos apenas, porque me parece que são elucidativos. Com efeito, a partir do exame das certidões juntadas aos autos, folhas tais e tais, não é possível se extrair a ausência de decisão proferida por órgão colegiado que suprima do recorrido sua elegibilidade. Melhor dizendo, não há como realizar a verificação da existência ou não de condenação por órgão colegiado. A certidão era insuficiente. Prossegue o acórdão. Bem assim, o pretenso candidato não esclareceu devidamente o resultado final das denúncias número tal, ação penal tal, número tal, ação penal número tal, e tampouco das ações penais números tais e tais. E prossegue o voto condutor do acórdão. Desse modo, não logrou êxito o pretenso candidato em, através de certidão de inteiro teor para esclarecer o fim dos mencionados processos, ou da juntada da respectiva folha de antecedentes criminais, segundo o precedente desta Corte, comprovar a inexistência de condenação criminal para afastar a causa de inelegibilidade da linha E do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, não atendendo, por conseguinte, uma das exigências para o deferimento do seu registro. A jurisprudência deste tribunal consolidou-se nesta eleição, neste caminho da decisão recorrida, ou seja, da necessidade de, quando se traz uma certidão de feitos criminais positiva, que o candidato deve prestar os esclarecimentos por todos. Eu leio uma parte da ementa do acordo do ministro Dias Toffoli, eminente ministro Dias Toffoli, no recurso especial eleitoral 157/74, também do Rio de Janeiro, Valença. Diz Sua Excelência no item 4 da ementa: é necessária a apresentação de certidão de inteiro teor quando apresentada a certidão criminal com registros positivos, pois cabe à Justiça Eleitoral examinar de ofício a satisfação das condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade precedentes. Eu me recordo, na semana passada, eu acho que foi um acórdão trazido, um processo relatado pela eminente ministra Laurita Vaz, em que Sua Excelência era aqueles casos em que se pediu certidões de 2º grau. E até o ministro Toffoli e a ministra Luciana, se não me engano, ponderaram, mas são certidões negativas que se pede de 2º grau? Não, é certidão positiva. E, se eu não me engano, também o ministro Marco Aurélio de Lyon. Nesses casos, o tribunal já pacificou seu entendimento de que, sendo positiva a certidão, tem que vir a certidão no inteiro teor, que esclareça a situação concreta para que a Justiça Eleitoral possa aferir a incidência da inelegibilidade. No que se sustenta no recurso do candidato, neste caso, é a violação do artigo 275, que a ementa também fiz questão de transcrever no memorial. Ela é elucidativa e todos os pontos questionados nos embargos de declaração já estavam respondidos no julgamento anterior e, de qualquer forma, todos foram repisados. Argumento em seguinte que ele não teve oportunidade de complementar as certidões. Mas, data máxima vênia, que não é aquela hipótese em que se diz, olha, ele não apresentou um documento, então tem que se abrir oportunidade. Não, ele apresentou o documento. Ele apresentou um documento que causava dúvida. Nós ouvimos isso na sustentação anterior, que não era claro. Ele não explicava o que tinha que ser explicado. Ele não indicava a condição de elegibilidade do candidato. Então, a situação é diferente de não apresentar documento. Parodiando, indo ao extremo, seria o mesmo que falar o seguinte, olha, houve um depoimento de testemunhas, mas eu vou devolver o processo para fazer uma pergunta que não foi feita. Ora, essa prova foi trazida pelo candidato. Só que essa prova, ao examinada pelo tribunal, foi tida por insuficiente, por não comprovar o que ele devia comprovar, porque era sua obrigação ao momento em que pretendeu ser candidato. Argumenta também, em seguida, tratamento desigual, porque, em outra situação, teria se deferido o registro, mas não, que o embaralhamento. E aqui a situação é peculiar, no exame da prova por ele mesmo trazido. É um caso único, e que encontra, na tese, o apoio, o conforto da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. E o último ponto do recurso é a interpretação equivocada da prova. E aí o recorrente passa a examinar o que consta das certidões.
Ou seja, quer retomar aquela discussão que, por um voto de diferença, foi feita no Tribunal Regional. Ora, nós estamos em sede de recurso especial. Essa discussão, de acordo com a súmula 279 do Supremo e 7 do Superior Tribunal de Justiça, e de inúmeros julgados deste tribunal, fica na instância regional. Aqui o que se faz é aferir se aquilo que decidiu o acórdão recorrido está conforme a lei, está conforme a jurisprudência. A análise da prova, a análise desses documentos foi feita pelo tribunal e, com todo o respeito, foi devidamente feita. Portanto, por essas razões, merece ser negado o recurso especial do candidato. Mas não é só, ainda que essas questões pudessem ser superadas, existem outras causas de ineligibilidade. Há a questão da competência para aferir a ineligibilidade da letra G quando se trata de ordenador de despesas. O meu colega certamente tratará deste assunto, não vou cansar Vossa Excelência, a opinião já é conhecida sobre o ponto. Mas há um detalhe que me parece de extremo significado e importância. É uma violação do artigo 275, porque existem duas decisões, das inúmeras decisões que existem em relação a desses processos, como o próprio advogado, o ilustre advogado que me antecedeu essa tribuna reconheceu, mas há duas decisões colegiadas do Tribunal de Justiça. Essas decisões foram examinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral sobre a ótica da letra L, que afastou. Houve embargos de declaração dizendo, olha, ainda que não seja L, ele incide na H. Está na H. E o tribunal não fala uma palavra sobre isso. Então, tem aí, me parece, com todo o respeito, uma manifesta violação do artigo 275, caso pudesse chegar a esta hipótese. E na questão da violação do 275, por duas razões, esta Corte pode, talvez, ir um pouco mais além. Tanto a aplicação da súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, que diz que, conhecido o recurso, julga-se a causa, quanto a aplicação do artigo 249, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que permite superar a nulidade quando o mérito pode ser decidido a favor de quem a ela aproveita, o que se tem aqui são duas decisões colegiadas, porque se apurou o abuso do poder político por dois fatos. O primeiro, o candidato substituiu o brasão do município por seu slogan de campanha. Isto foi considerado irregular pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E segundo, ele utilizou recursos públicos para autopromoção. Isto é o que foi apurado nessas duas decisões que não transitaram em julgado, decisões colegiadas do Tribunal do Rio de Janeiro. Ora, nesses dois casos, é manifesta a finalidade eleitoral. Substituir o brasão do município pelo slogan de campanha é evidente a finalidade eleitoral, que é o requisito necessário para que uma decisão da Justiça Comum, que não é a da Justiça Eleitoral, senão seria outra letra, mas uma decisão da Justiça Comum, que apenas reconhece o abuso de poder político com finalidade eleitoral, ela é causa de inelegibilidade pela letra H. Então, seja porque teria que se devolver o recurso ao tribunal regional para que ele procedesse esse exame, seja porque, desde logo, se pode adentrar essa matéria com base no 249, parágrafo 2º do CPC, é que se espera, com todo o respeito, que o registro seja realmente indeferido, quer pela razão declarada do Tribunal Regional Eleitoral, a razão aceita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, ou seja, esta dúvida que não foi suprida pelas certidões apresentadas e que, porque positivas, deveriam ser exaustivas, este é o dever do candidato, e ainda que assim não fosse, porque ele incide na causa de inelegibilidade da letra H, na medida em que tem contra si duas decisões colegiadas do egrégio Tribunal de Justiça. Volto a afirmar, por uma questão de lealdade, que esta matéria não chegou a ser examinada pelo tribunal, os embargos de declaração foram interpostos, sustenta-se a violação ao artigo 275 no recurso eleitoral, mas se pede que, com base no 249, parágrafo 2º, e considerando o momento do processo eleitoral, porque nós estamos à véspera de diplomações e posse, que já seja de logo enfrentada por esta Corte. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Enéas Rangel, que falará pelo recorrente recorrido Jane dos Santos Mendes. Vossa Excelência também tem até 10 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssima senhora ministra relatora,
ilustres ministros que integram a Corte, digno representante do Ministério Público. Com certeza, nesse momento, não haveria dificuldade ao vir aqui a essa tribuna, na condição de mero coadjuvante, depois das belíssimas palavras do advogado da estatura do Dr. Fernando Neves. Não da estatura física, né, mas da estatura intelectual. Todavia, eu quero alertar aqui a Câmara para um detalhe que nos foi trazido pelo próprio advogado do recorrente. Vejam, Vossas Excelências, que ele insiste aqui na questão da dúvida, na dúvida da certidão. E por que há dúvida na certidão? Porque ele efetivamente não juntou as certidões que deveriam ter juntado, porque se juntasse essas certidões, com certeza afloraria condenações no campo criminal. Ele tem 13 apontações no campo do direito penal. É um ponto mais infrator nessa questão. E, na verdade, como bem colocou o doutor Fernando Neves, o que se quer agora, aqui nesse momento, o candidato, é revolver a matéria probatória, que não é de competência dessa Corte, não é? E sim lá do regional. Aliás, em socorro dos meus argumentos, eu trago aqui um acórdão da autoria da ilustre ministra-presidente, datada de 2010, que diz o seguinte: eleições de 2010, impossibilidade de rever conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, inclusive reexame de provas em recurso especial. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, agravo regimental, qual se nega provimento. Esse agravo é o 43844/2010, em que teve como voto condutor a brilhante ministra que hoje preside essa Corte. Mas vou mais longe. Recentemente, num acordo em que eu estava aqui presente, apesar do receio, do pavor que eu tenho de avião, essa causa é muito instigante, pela terceira vez eu venho a Brasília, e eu vi aqui da tribuna um voto em que teve como a conduzi-lo a divergência do ministro Marco Aurélio, que diz o seguinte: compete ao candidato apresentar a documentação necessária para comprovar a plenitude de seus direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 9.504/97. Então, esta decisão foi tomada no recurso eleitoral 5356, julgado em 25 de nove de 2012. E o voto condutor foi o ministro Marco Aurélio. Na verdade, para exaurir esse tema, porque como coadjuvante a mim vai caber, se eu tive o bônus de falar sobre a certidão, eu vou ter o ônus de falar sobre um assunto que gera acesa controvérsia nos tribunais, apesar de aqui ser absolutamente diverso ao meu entendimento, que é a questão da competência para julgar o prefeito, não é? Vejam, senhores, que, na verdade, o tribunal examinou o regional com todo carinho e, apesar de ter sido juntada a certidão pelo candidato, verificou-se que ela não preenchia. E não preenchia porque ele realmente não tinha interesse em juntar uma certidão que fosse clara, porque senão ele teria o registro dele indeferido. Todavia, senhores, o que eu quero agora, e me sinto muito feliz nesse momento, não só como advogado, mas como cidadão, e é uma oportunidade ímpar, né, de vir aqui à Corte falar sobre essa questão da rejeição de contas, da competência, né, que a Corte reiteradamente tem atribuído à Câmara Municipal para o julgamento do prefeito, qualquer que seja a função que ele exerça, seja a função de governo, seja a função de gestor do dinheiro público, né? Senhores, recentemente, aí lá para 2009, a sociedade brasileira é insatisfeita com essa carga tributária desumana e sem nenhum reflexo na sua aplicação, não é? O que a gente vê são pessoas morrendo no tribunal, ou seja, uma carga tributária para atender a ineficiência, a incompetência e aquilo que hoje se costuma chamar eufemisticamente de mal feito, mas que, na verdade, realmente se trata de corrupção. Foi à rua, pressionou o nosso legislativo e foi editada a chamada Lei de Ficha Limpa. Essa lei foi lá na casa,
maior corte do país, inclusive integrada por ilustres ministros que aqui estão presentes, e depois de aceso debate, né, através das ACs 38 e 40, se eu não me engano, 39 e 40, e uma ADI de 5.478, foi considerada absolutamente rígida constitucionalmente. Ou seja, a lei não teve reparo. E essa lei, efetivamente, introduziu mudanças na Lei 64/90, e especificamente no tema que nós estamos tratando, na letra G, que passou a ter a seguinte redação. Eu peço paciência aos senhores, porque eu tenho que ler um pouco. Os que tiveram suas contas relativas aos exercícios do cargo ou função pública rejeitada por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e recorrível de órgão competente, salvo se esta ouvir sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizaram nos 8 anos seguintes, contadas a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatário que houver agido nesta condição. Então, me parece, senhores, que aqui a lei é de clareza solar. Está aqui presidindo o princípio da universalidade. Não há exclusão de mandatário. Exerceu a função de ordenador de despesa, o julgamento é do Tribunal de Contas. Todavia, a Corte aqui vem sistematicamente, apesar de ter um acórdão recente, que eu vou indagar depois do eminente ministro, porque eu não sei e não quero enganar a Corte, se ele foi referente a um vereador ou a um prefeito, que vai caminhar na direção que hoje eu pretendo trazer aqui a reflexão dos senhores. Primeiramente, o que eu queria chamar a atenção aqui dos julgadores é que a norma do artigo 31 é norma de organização, não é? A matéria de fiscalização contábil é de capítulo específico. E como todos nós sabemos, inexistindo hierarquia entre as normas constitucionais e presidindo aqui o princípio da unidade da Constituição, o que teria que incidir aqui a melhor interpretação seria o princípio da especialidade, do capítulo que trata especificamente da fiscalização contábil, orçamentária e financeira dos entes estatais, aplicado pelo princípio da simetria ao município. Então, esse entendimento, eu acho que merece uma melhor atenção dos senhores, e mais, não é? Nós daríamos à decisão da Câmara a perda de eficiência e de efetividade, de celeridade. Por que eu digo isso aos senhores? Nós não poderíamos, de imediato, resolver a questão mais importante dessa violação ao dinheiro público. Por quê? Nós teríamos que, depois, levar a uma ação ordinária para se discutir a restituição aos cofres públicos do dinheiro que foi desviado. Por quê? Porque a Câmara, senhores, não tem competência para aplicar multa e muito menos impor ao malfeitor a devolução aos cofres do município daquilo que foi retirado. Ao contrário do Tribunal de Contas, que especificamente, a quem cabe especificamente, por força do parágrafo 3º do mesmo artigo 71, e eu peço vênia a Vossa Excelência para que eu leia aqui da tribuna, as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Quer dizer, se a Câmara julga lá, depois alguém, o Ministério Público, tem lá a propor uma ação civil pública com amplo espectro probatório para que esse dinheiro voltasse aos cofres. Diferente da condenação do Tribunal de Contas, que é um título executivo. Já se não discute mais a certeza nem a sua existência. Como se não bastasse isso, eu quero submeter à reflexão dos senhores que não me parece razoável, não é? Que se, num regime, num país, num sistema presidencialista como o nosso, né, em que o legislativo vive agachado ao executivo, que tem a chave do cofre, e eu estou falando de um assunto bastante atual, né? Vejo os senhores esse escândalo contra nosso Estado Democrático de Direito, que foi o mensalão, que nada mais foi do que a cooptação de legisladores, né, do Legislativo pelo Executivo, de nós submetermos contas pontuais de ordenadores de despesa à Câmara de Vereadores, composta, como regra, de homens de poucas luzes, essa é a regra, em oposição a um parecer de um Tribunal de Contas compostos por servidores concursados
e por conselheiros que têm que ter, estou terminando, Excelência, que têm que ter a sua capacidade reconhecida como expert na matéria. E, até por derradeiro, uma outra questão que me causa uma certa angústia, o tribunal aqui tem entendido que o Tribunal de Contas pode julgar, sim, quando a verba for decorrida do repasse de convênio. Eu tenho dificuldade no entendimento, quer dizer Peço a que... Vossa Excelência, por gentileza, que conclua. Estou terminando, Excelência, nesse instante. Quer dizer que o gestor pode tirar o dinheiro do convênio, mas não pode tirar o dinheiro da arrecadação do município. São com esses argumentos, senhores, que eu espero que o registro do candidato seja mantido indeferido e, se porventura ultrapassarem, Vossa Excelência, a questão da certidão e de suas inúmeras contas reprovadas por atos gravíssimos, como licitação fraudulenta e outras questões dessa natureza, seja dado provimento ao recurso no sentido de voltar ao regional. Muito obrigado, Excelência, e desculpa pelo... Devolvo a palavra à eminente ministra relatora. Senhora Presidente, considerando tratar-se de 4 recursos, eu examinarei inicialmente os recursos especiais dos impugnantes e, por último, o apelo interposto pelo candidato recorrente. Dos recursos interpostos, então, pelo Ministério Público Eleitoral, pela coligação Cabo Frio vai ser diferente e por Jânio dos Santos Mendes e outra. Observo ser a jurisprudência deste tribunal firme no sentido de que o indeferimento do registro de candidatura, apenas com base em um dos fundamentos apontados pelos impugnantes, como é o caso dos autos, não os legitimam a recorrer dessa decisão, haja vista a ausência de sucumbência e, abro aspas, o interesse em recorrer estar consubstanciado no binômio necessidade e utilidade, como afirmou a eminente ministra Carmen Lúcia, no recurso especial 4387, São Paulo, de sua relatoria, em decisão unânime desta Corte, publicada na sessão do dia 14 de dezembro de 2010. Ainda nesse sentido, cito precedente do ministro Arnaldo Versiani, no recurso especial 35.395, que diz o seguinte: se o Tribunal Regional Eleitoral manteve o indeferimento do registro de candidata a prefeito, carece o partido impugnante de interesse para recorrer, dada a ausência de sucumbência. O eventual não acolhimento de um fundamento pela Corte de origem, suscitado pelo autor da impugnação, não o torna parte vencida e não o legitima para recorrer, nos termos do artigo 499 do CPC, o que não impede, todavia, de que possa a questão ser arguida em contrarrazões a eventual recurso da parte contrária. Por tal razão, eu não estou conhecendo dos referidos recursos especiais. Excelência, portanto, não conhece dos recursos do Ministério Público, da coligação e de Jânio dos Santos Mendes. Exatamente. Dado dos senhores ministros, se preferem que a ministra continue. Fazer um destaque ou não? Presidente, há de se distinguir fundamentação da parte dispositiva do acórdão proferido. Indago para percebermos a existência do interesse de agir, o que ocorrerá se provido o recurso do prefeito eleito. O tema versado nos demais recursos estará sepultado. Há no processo tantas, vamos falar no gênero, ações, quantos os conflitos de interesse existentes. O que verifico é que no acórdão proferido pela Corte de origem se tem vários dispositivos. Um dispositivo que se mostrou desfavorável a quem pleiteou o registro e outro dispositivo que a ele se mostrou favorável e que, portanto, poderia
ser impugnado, como foi, por aquele que impugnara o pedido de deferimento de registro. Por isso, creio que não participei do precedente do colegiado em 2010, assento que há um interesse de agir. Não busca simplesmente a parte recorrente adentrar em uma academia para discutir fundamento da decisão proferida. Busca, sim, uma definição do colegiado, não sei se o pleito é procedente ou improcedente, quanto à inelegibilidade a partir de certas causas de pedir. E volto à tecla inicial. Uma vitória de pirro, no que o registro foi indeferido sob um certo ângulo, a ponto de provido recurso, como ressaltei, do prefeito eleito, não se ter como adentrar essa matéria? A meu ver, não. O sistema aí, como ressalto, não fecha. O sistema implicará, se não se admitir o recurso quanto às demais partes dispositivas e não simples fundamentos do acórdão proferido, implicará, como eu disse, uma vantagem que, em passo seguinte, em sede extraordinária, poderá resultar em desvantagem manifesta. Penso que há um interesse em recorrer do Ministério Público, da coligação e do cidadão Jânio, não tenho aqui o patronímico. Jânio dos Santos Mendes. Que seria o autor da impugnação? Uma das impugnações e recorrente num dos casos. Senhora presidente, apenas para esclarecer... É como voto com a devida vênia da relatora. Pelo conhecimento, portanto. É que essas questões podem ser trazidas nas contrarrazões apresentadas ao recurso especial. Apenas para esclarecer, esta é a minha posição. Eu não percebi a ponderação feita, que talvez possa me levar a evoluir. As questões que poderiam ser trazidas no recurso especial, que no caso eu não estou conhecendo, não suprimirá destes recorrentes a apreciação pelo Poder Judiciário, porque essas questões podem ser trazidas nas contrarrazões que eles irão apresentar ao recurso especial. Vossa Excelência me perdoe. Contrarrazões não consubstanciam ônus processual. Não é o fato de terem sido apresentadas que nos levará a adentrar certa matéria. Nós só podemos agir, só podemos atuar mediante provocação. Provocação consubstanciada em ônus processual. Se o tribunal assentar que não há interesse de agir, os temas a que me referi e que, sob a minha ótica, situam-se em parte dispositiva do acordo, estarão sepultados. Ministro Dias Toffoli. Presidente, estou vendo que estamos em 6. Será que vai ter empate? Vossa Excelência. O ministro Henrique está impedido. Né? Senhora presidente, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a ministra Luciana Lócio. Já votei assim, inclusive fiquei vencido numa questão que eu achava que a própria questão posta nas contrarrazões poderia ser levada a preliminar colocada. A ministra Nancy divergiu, pediu vista, não lembro agora o município, né? Peço vênia para acompanhar a relatora. Ministra Nancy Andrighi. Senhora presidente, também ouvi atentamente os argumentos do ministro Marco Aurélio, mas vou pedir licença, Sua Excelência, para acompanhar a eminente ministra Luciana, porque eu também já votei nesse sentido em outro precedente e devo trazer um voto vista também com essa posição. Ministra Laurita. Senhora presidente, eu
Também, pelo que eu entendi do voto da eminente relatora, os recorrentes, tanto o Ministério Público Federal, como a coligação, como o recorrente Jane e outros, eles não foram sucumbentes aqui, neste caso. Por isso que eu estou acompanhando o voto da eminente relatora. Eu também, como no procedente que foi citado, de que fui relatora, voto no mesmo sentido e, portanto, quanto a estes recursos, proclamo o resultado no sentido do não conhecimento e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Pois bem, passo a analisar o recurso interposto por Alair Francisco Correia. Desculpa, apenas a proclamação ficou vencido o ministro Marco Aurélio. Desculpa, por favor, continue. Pois bem, de início, anoto a impossibilidade de o registro de candidatura ser indeferido com base na análise da vida pregressa do pré-candidato, pois o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal não é autoaplicável nos termos da súmula 13 deste Tribunal Superior Eleitoral. Além do mais, como decidido recentemente por essa colenda Corte, no recurso especial eleitoral 200-89 de Petrópolis, também originário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, em 18/10/2012, a suposta inadequação da vida pregressa do candidato ante a existência de ações de improbidade ou penais em curso não é suficiente para ensejar o indeferimento do registro, sem que evidenciados os elementos necessários para atrair eventual hipótese de inelegibilidade estabelecida na Lei nº 64 de 90. Faço esse esclarecimento porque, apesar de não estar na ementa do acórdão, o artigo 14, parágrafo 9º, foi tratado nas razões de decidir do acórdão recorrido. Passo agora a enfrentar a suposta inelegibilidade decorrente da linha E do artigo 1º, 1 da Lei Complementar 64, que se deu com base em debate acerca das certidões de inteiro teor exigidas pela resolução editada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Pois bem, no que toca às referidas certidões criminais de inteiro teor, ao julgar o agravo no recurso especial número 5356, de relatoria do ministro Arnaldo Versiani, na sessão do dia 25/9/2012, este Tribunal Superior, por maioria, assentou a possibilidade de se exigir do pré-candidato a apresentação de certidões criminais de inteiro teor, a despeito da inexistência de previsão específica na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a escolha e o registro dos candidatos. Ressaltou o eminente ministro Dias Toffoli que, quando existir anotações criminais, como no caso dos autos, tal exigência é legítima. No caso em pauta, porém, esta questão, no meu entender, está superada, pois entendo como incontroverso o fato de o pré-candidato ter instruído espontaneamente o seu pedido de registro com as certidões de inteiro teor, como consta da fundamentação e da própria ementa do acórdão ora impugnado. Na ementa do acórdão impugnado consta que as certidões de inteiro teor referentes às anotações criminais em nome do pretenso candidato não comprovam o resultado final de todas as ações penais contra si propostas. Entretanto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio, por apertada maioria de 3-2, reformou sentença para indeferir o registro de candidatura em questão, ao fundamento de que, não obstante apresentada a documentação requerida, quais sejam as certidões criminais de inteiro teor, essas seriam insuficientes ao esclarecimento da situação jurídica, no que tange a 4 das 13 anotações criminais. Eis o que consta do voto do juiz eleitoral designado para redigir o acórdão. Abro aspas. Da análise dos autos, verifica-se que a certidão criminal juntada a folhas 20 é positiva. Em que pese o recorrido tenha pretendido trazer aos autos as certidões criminais de inteiro teor de todos os processos criminais anotados. Conforme o artigo 1º, parágrafo 1º da resolução, entendo que não apresentou documentos suficientes à comprovação da inexistência de condenação criminal contra si aplicada. Ou seja, ele afirma que as certidões criminais de inteiro teor foram juntadas. Mais adiante, ele continua afirmando que, desse modo, não logrou êxito o pretenso candidato em, através de certidão de inteiro teor, para esclarecer o fim dos mencionados processos ou da juntada da respectiva FAC,
comprovar a inexistência de condenação criminal para afastar a causa de inelegibilidade da linha E. É de se ver, portanto, que o indeferimento do registro se deu em razão de o TRE ter considerado insuficientes as certidões de inteiro teor fornecidas ao recorrente pelo próprio Poder Judiciário. Diante deste quadro, questiona-se qual outra diligência haveria de ser esperada do pré-candidato. Nenhuma, pois ele diligenciou no limite das suas possibilidades, ao requerer as referidas certidões ao Poder Judiciário. Além disso, sabe-se que ao requerer a expedição de uma certidão de inteiro teor, o interessado, pré-candidato no caso, não terá, e nem pode ser diferente, qualquer ingerência sobre os seus termos, o que compete única e exclusivamente à serventia judicial. Ora, o que mais poderia fazer o candidato para provar que não tem condenação, se não juntar as certidões de inteiro teor dos processos, repita-se, fornecidas pelo próprio Poder Judiciário? O raciocínio consignado no voto vencedor, com todo o respeito, no meu entender, chega a ser kafkiano, ao afirmar que o candidato não comprovou, abro aspas, a inexistência de uma condenação criminal para afastar a causa de inelegibilidade da linha E. Ou ainda que, abro aspas novamente, a partir do exame das certidões juntadas aos autos, não há como realizar a verificação da existência ou não de condenação pelo órgão colegiado. No meu entender, está a se exigir do recorrente uma prova negativa e impossível, em ofensa ao artigo 333 do CPC, que trata da distribuição do ônus da prova. O relator originário, que ficou vencido, foi enfático ao afirmar, após relacionar cada um dos processos criminais, que não se nota em nenhum dos documentos constantes dos autos a existência de condenação criminal transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em desfavor do recorrido, que importe na inelegibilidade da linha E. O próprio Ministério Público, a própria Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, oficiando no Tribunal Regional Eleitoral como custos legis, afirmou, abro aspas, não merece guarida e resignação da coligação, eis que o ora recorrente apresentou todas as certidões de inteiro teor, consoante o disposto no artigo 1º da Resolução número 819 de 2012 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, fecho aspas. Pois bem, a linha E, no inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 64, dispõe que são inelegíveis os condenados com decisão colegiada ou por órgão ou transitado em julgado. Indago, há condenação? Não. O Tribunal Regional não aponta nenhuma condenação, tampouco os impugnantes, tampouco o Ministério Público. Foi nesse sentido a afirmação do relator originário, abro aspas, não se nota em nenhum dos documentos constantes dos autos a existência de condenação criminal transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. No que for acompanhado pelo juiz eleitoral, desembargador federal Sérgio Schweitzer, após pedido de vista dos autos, no que se manifestou. Peço vênia divergência para acompanhar o relator, entendida a análise da documentação que as certidões atestam suficiente para o deferimento do registro. Acompanho o relator pelo fundamento de serem corretas as certidões. Fecho aspas. Entendo, senhores ministros, que o ordenamento jurídico nacional obsta a presunção da existência de causas de inelegibilidade, para preservar o que sempre se presume, a elegibilidade. Como a Corte Regional, os próprios impugnantes e o Ministério Público Eleitoral não indicaram a existência de uma condenação contra o ora requerente, seja colegiada ou transitada em julgada, é inadmissível, a meu ver, a presunção de sua inelegibilidade com base na linha E, sob pena de gravíssima violação a direito político fundamental do candidato. E mais, forçoso reconhecer, por uma questão até mesmo de bom senso, que caso houvesse alguma condenação criminal, os impugnantes e o próprio Ministério Público, repito, trariam tal fato aos autos. Sendo assim, afasto a inelegibilidade da linha E do artigo 1º da Lei Complementar 64. Enfrentando agora o que posto nas contrarrazões postos nos autos, saliento que o Presidente, uma questão de ordem. Por favor.
Tem a palavra. Se Vossa Excelência me permitir. Em primeiro lugar, a devolutividade é efeito do recurso, não é efeito das contrarrazões. Em segundo lugar, não podemos transformar as contrarrazões, porque não é um instrumento de mão dupla, em recurso. E aí, agora, sem aferir sequer a problemática do conhecimento, adentrarmos a matéria de fundo. Que o tribunal assentou, eu fiquei vencido, que não poderia ser ferida essa matéria de fundo mediante recurso, não reconheceu o interesse de agir. Por isso é que devemos parar nessa primeira parte. Devemos observar as balizas objetivas do recurso interposto e admitido, o único admitido pela ilustrada maioria. Mas é um princípio. Vossa Excelência está respondendo a todos os itens do recurso, do que foi recorrido. Tá, agora eu passaria As contrarrazões não podem ser polivalentes. Não podem servir à impugnação ao recurso e, ao mesmo tempo, à impugnação ao acordo proferido na origem. Imaginem se a maioria agora concluir que, no caso, a parte dispositiva do acordo em relação à qual não se admitiu o recurso pode ser reformada por força de contrarrazões? Não, mas a ministra está, pelo que eu entendi, a ministra relatora está exatamente afirmando, com base na parte dispositiva. Da parte Sua Excelência acabou de concluir pelo provimento. Não, eu não concluí pelo provimento, eu apenas interposto pelo candidato eleito. Agora, depois de provido o recurso, vamos às contrarrazões para quê? Não, eu não Só pode ser para reformar o acordo de origem. Ainda não provi, eu apenas afastei a linha São E. vários itens que o recorrente apresenta. Ela afastou o que se refere à linha E. Não, Sua Excelência passaria agora, me perdoe, assim eu compreendi. Não sei se a assistência também compreendeu dessa forma. Passaria agora a julgar como se fosse um recurso as contrarrazões. Ferir parte dispositiva do acordo que o tribunal apontou que não seria impugnável na via própria que é a via recursal. Mas é um ponto de vista. Não, eu deixo a ministra que explicite se é isso que o ministro... Não, apenas para esclarecer, ministro Marco Aurélio, eu ainda não julguei, ainda não tenho dispositivo do voto. Que há a julgar depois que se assenta o provimento do recurso? Eu estou apenas a enfrentar os argumentos trazidos nas contrarrazões que podem ser resumidos em um único parágrafo, que são, simplesmente, eles apontam uma suposta afronta à linha, a súmula 7 e 279. Ao contrário do que posto nos recursos especiais, as contrarrazões não trazem o que foi trazido no recurso especial, não trazem as impugnações, as alíneas, as demais alíneas. Simplesmente se resumem... Ministra, me perdoe, de duas uma. Ou havia nas contrarrazões uma preliminar que pudesse levar ao não conhecimento do recurso, ou não havia? Não havia. Não pode, então, nas contrarrazões diz respeito à matéria de fundo. E Vossa Excelência apontou muito bem que diz respeito em si àquela parte explorada no recurso da coligação e de Jânio e do Ministério Público, né, que nós apontamos que não seria objeto de abordagem por falta de interesse de agir. Então, não teriam eles interesse de agir e recorrer, mas poderiam alcançar o mesmo resultado do recurso na apreciação das contrarrazões? Eu vou ter que reestudar o processo. Estaria agindo como se fosse uma reconvenção, mas não é o caso. Porque o que eu entendi é que a ministra estava afastando um dos itens do próprio recurso. Exatamente. Eu apenas enfrentei inicialmente a questão da linha E. E iria agora... Que está, portanto, no acórdão que o recorrente busca desfazer. A reforma, exatamente.
O registro foi indeferido com base na linha E. As outras questões todas trazidas no recurso dos impugnantes, as outras alíneas não foram trazidas nas problemática contrarrazões. de rejeição de contas, da necessidade de se ter o crivo da Câmara. Tá, né? questões que já são, inclusive, Essas matérias, a meu ver, estão tranquilas. sepultadas a partir do momento em que o tribunal não admitiu a devolução do conhecimento delas mediante o recurso. Faz diferença. Tá. Perfeito. Então, concluindo, ante o exposto. Então, Vossa Excelência, então agora até para o esclarecimento dos ministros, tal como posto pelo ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência, portanto, está cuidando neste recurso específico, rigorosamente das razões recursais deste Do recurso. recorrente Alair. Do recorrente candidato, dando provimento ao recurso para afastar a inelegibilidade reconhecida pelo regional, que foi a linha E. Que é o que estava, portanto, como parte dispositiva, no fundamento da parte dispositiva pelo indeferimento. Exatamente. Então, presidente, a única questão que resta para ser analisada nesse recurso é o fato do tribunal ter dito, lá na sua fundamentação, que 2 das certidões juntadas não esclarecia suficientemente o tribunal. E, por isso, o tribunal mantinha a inelegibilidade. É só esse o argumento, então. Exato. Não se pode admitir outro que não seja porque aí é o que o ministro Marco Pretendo Aurélio frisar estou especificando, presidente, que, qual é o argumento. Julgado o recurso, provido o recurso, nós não podemos voltar às contrarrazões. Porque os outros argumentos estavam nos recursos. As Aqui contrarrazões aí, elas ganham contorno de acessório, elas não subsistem sem o recurso. Só que nos Se o recurso já foi provido. Ou não foi conhecido. Mas, ministro Marco Aurélio, as contrarrazões, a questão está... Não há um maior dilema aqui, porque as contrarrazões cingem a falar, apontar súmula 7 e súmula 279. Pronto. São essas as questões trazidas. Abordam mérito no tocante à matéria, né, que não está em mesa, que não foi devolvida mediante recurso ao tribunal. O parágrafo tinha que estar anterior. Um parágrafo estar antes deste. Só esta razão. Então, dá para repetir que a única coisa que temos que julgar agora recurso é só... se essas 2 certidões que o tribunal não conseguiu decifrar merecem ser consideradas como obstáculo ao registro. Exatamente. É isso. É isso. Uma vez que é isto que consta do recurso da Laí e os outros temas não foram abordados por não conhecimento e nem poderiam agora. Perfeito. Vossa Excelência, portanto, concluiu no sentido do provimento do recurso para deferir o registro de Alair Francisco Correia para afastar a inelegibilidade da linha E e deferir o seu registro de candidatura e não conhecendo os recursos eleitorais do MP, da coligação e de Jânio dos Santos Mendes e outros. Essa segunda parte já foi até proclamada. Ministro Marco Aurélio. Presidente, houve empate no Regional Federal e foi convocada uma perita para o desempate. A desembargadora Letícia Sardas, que homenageio no campo da proficiência. Mas, Sua Excelência vai me permitir, não foi tão perita assim. Porque, a meu ver, a situação se mostrou escancarada. Se mostrou escancarada no que eu voto, que afinal foi o condutor do julgamento, inverteu a ordem natural das coisas. Ou seja, simplesmente admitiu, tanto que se evocou a linha E da Lei das Inelegibilidades, se admitiu possível, imaginem, possível condenação de colegiado, porque as certidões anexadas não estampariam o fato negativo, que seria a inexistência de condenação por tribunal, já que não se pode cogitar aqui de condenação da primeira instância preclusa na via da recorribilidade.
Isso está em bom português, em bom vernáculo, no voto condutor do julgamento. E eu, sentada aqui na bancada, li 2 vezes esse voto com a esferográfica vermelha e a régua. Sublinhando, e é um vício que tenho desde a época de faculdade, sublinhando os textos respectivos. E aí se consignou, e houve referência à linha E, a exigir condenação de colegiado, ou então condenação de primeira instância transitada em julgado, se consignou que simplesmente as certidões anexadas não seriam suficientes à demonstração pretendida pela ilustrada maioria. Presidente, sempre vivendo e aprendendo, né? E me mostro até um tanto quanto estarrecido com as assertivas constantes do acórdão. Não há como realizar a verificação da existência ou não de condenação por órgão colegiado. E aí inverte o ônus da prova. Exatamente. Aí ele inverte. Como ele não tem dados, ele inverteu o ônus da prova. E nem se diga que aqui se cogitou apenas de apresentação de certidões, porque o que se assentou, inclusive no julgamento dos embargos declaratórios, foi a inelegibilidade pela existência presumida de decisão de colegiado condenando o candidato no campo penal. O voto do relator, a meu ver, estava a merecer a subscrição pelos demais componentes do tribunal, e não bastasse esse voto, o voto do juiz federal, para mim juiz federal, como eu me sinto também juiz, não desembargador federal, né? Sérgio Schweitzer. E apontou ele, peço vênia divergência para acompanhar o eminente ministro relator, as certidões atestam suficiente para o deferimento do registro. Este é um ponto. Ou seja, vou reafirmar, presumiu-se não o ordinário, presumiu-se o excepcional, ou seja, a existência de decisão de colegiado condenatório no campo penal, para se assentar como o quê? Muito embora sob a roupagem de indeferimento do registro, a inelegibilidade da linha E. O passo foi demasiadamente largo. Acompanhe a relatora provendo o recurso. Ministro Dias Toffoli. Também eu, senhora presidente, acompanho a relatora. Ministra Nancy Andrighi. Também, senhor presidente, com os mandamentos do ministro Marco Aurélio, acompanho a relatora. Ministra Laurita Vaz. Senhora presidente, em face que dispõe texto, né, da linha E, eu estou acompanhando a eminente relatora. Eu também acompanho a ministra relatora e proclamo o resultado. Recurso provido nos termos do voto da relatora. Reafirmo, quanto aos demais, recursos não conhecidos, vencido o ministro Marco Aurélio. É o resultado do julgamento.